Boa noite, pessoal. Pessoal, a partir de hoje, vocês estão vendo essa moça bonita aqui do meu lado? Ela vai passar para vocês o que a casa faz, quais as opções que tem na casa durante a semana, entendeu? Essa é uma jovem que faz evangelização com a gente. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção no que ela vai passar para nós, tá bom? Recados da casa, aberto ao público. Boa noite. Terça-feira, estudos às 20 horas. Terça-feira à tarde, oficina bordado. Aceitamos voluntários. Quarta à tarde, sopa a partir da 1h. Aceitamos voluntários. Quinta-feira, a partir das 20 horas, palestras e passes e evangelização. Domingo, palestras e passes sem evangelização. As pessoas que estiverem interessadas em ajudar, sopa, confecção, enxovais de bebês, evangelizações e outros, será muito bem-vinda a ajuda, pois o trabalho não falta. Lembrando que fora da caridade não há salvação. Obrigada e a boa noite. Então, pessoal, toda semana a gente vai passar isso aí, entenderam, né? Então, voltando agora, lembra quando nós fizemos sorteio de uma cesta de Páscoa, lembram disso? Hoje foi o sorteio lá na cozinha com testemunhas, conferiram e aferiram os numerinhos, e o sorteado foi o número 41. Vocês lembram o número ou não? O número que compraram? Não. O 41 foi a Vera Lúcia Rauli. Não está presente, né? Mas será entregue amanhã. Tá ok? Agora vamos passar para o sorteio dos livros, então. Vai ter que tomar água. 52. 60. 41. 16. Achou 16? 34. 18. 36. 36. 67. 72. Atrás, Pedro. 07. Tem mais, pô? 33. Tem mais um, pô? 22. Pessoal, agora contando com a colaboração do silêncio, vamos fazer a prece inicial?
Agora com vocês, o palestrante da noite, nosso companheiro Álvaro. Boa noite a todos. É um prazer estar de volta com vocês aqui em Bezerra, uma casa que eu gosto muito. E um prazer ver a casa cheia. Eu achei que vinha pouca gente, que amanhã é feriado, eu achei que o pessoal já ia para a balada, já de cara. Gente, às vezes nós temos notícias boas, não são levadas até as nossas casas ou aos nossos televisores, aos nossos rádios, aos nossos computadores, aos nossos celulares. Infelizmente nós estamos comprando notícia ruim e não estamos comprando notícias boas. Quando de repente a gente vê alguma notícia muito boa, a gente tem uma vontade enorme de passar para frente essas notícias boas e como elas são montadas. Eu tive a oportunidade de, no carnaval, estar em Goiânia, num congresso espírita, e lá eu tive a oportunidade de ver uma palestra de um palestrante, autor espírita, chamado Simão Pedro de Lima. E depois, por curiosidade, eu fui buscar uma coisa na internet e eu assisti uma palestra dele, grava na internet, né, no YouTube, chamada Eis-me Aqui, Senhor. O que eu vou apresentar para vocês hoje não é um trabalho meu. Eu não bolei essa palestra, não saiu de mim. Mas como a palestra é uma palestra de mais de 1 hora, o que ele fez, eu tentei reduzir isso a um tempo que dê para a gente conversar aqui e passar essas ideias. Porque foi muito interessante para mim, foi muito bacana entender como Jesus e como os nossos amigos espirituais ligados a nós, sejam eles já mais evoluídos ou menos evoluídos, mas como tudo conspira a nosso favor, apesar de parecer que não. Nós estamos num planeta, segundo as obras espíritas, de provas e expiações. Se nós formos olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não sei se no capítulo 3º ou 4º, nós vamos ver que num planeta de provas e expiações, o mal predomina. Por que predomina o mal? Por causa das nossas escolhas. O mal não predomina porque existe um demônio, tá? Um diabo lá, forjando o mal para que a gente caia. O mal não predomina só porque existem espíritos obsessores que ficam incutindo besteiras na nossa cabeça. O mal predomina porque nós, ainda vacilantes, na escolha do bem e do mal, muitas vezes escolhemos pelo mal. E é simples dizer, quando alguém nos faz uma maldade e depois sofre por isso, tem uma frase muito comum que é usada: ah, Deus é pai, não é padrasto. Quer dizer, é meu pai, padrasto do outro. Certo? Então, de repente alguém me faz algum mal e sofre por aquele mal que me fez, ou é descoberto, acontece alguma coisa, e a gente diz, ah, Deus é pai, não é padrasto. Por quê? Porque realizou a minha vingança. Cuidado, quando nós dizemos, eu sou muito bom, mas mexeu comigo, eu estou querendo dizer o que de mim? Que eu sou bom ou que eu sou mau? Eu sou muito bonzinho, mas pisou no meu calo. Qual é a notícia que eu estou dando de mim mesmo? Qual a informação eu estou passando para outra pessoa? Eu sou uma candura de pessoa, mas mexeu comigo, eu rodo a baiana. Qual é a informação que eu estou passando de mim mesmo? Que eu sou um anjo
como eu comecei a frase, ou que eu cato com o pescoço por qualquer coisa, como eu terminei a frase. Quem sou eu? E nós vivemos nessa dicotomia, porque o problema não é o que entra pela boca, mas o que sai dela, porque o que sai dela vem do coração. Então, quando eu digo, eu sou muito bom, mas se me fizer mal, eu faço mal também, eu estou dizendo que eu sou bom em certas horas e sou mal em certas horas. Então, eu vivo essa dicotomia dentro de mim mesmo. Eu não tenho sempre a ideia do bem. Eu fico em dúvida o que escolher, dependendo daquilo que me apresentam. Agora, tem pessoas que já vivem diferente. Tem pessoas que dizem, eu faço bem àquele que me fez bem. Mas e aquele que te fez mal? Ah, eu também faço bem, porque cada um dá o que tem. Então, vamos começar a nos olhar. O mal que o outro me faz é a maldade dele, não minha. Tá? Alguém que atira e mata alguém, o assassino vai ser sempre esse que atirou. Nunca quem morreu. Tá? Ou deixou de morrer. O assassino vai ser sempre o que atirou. E numa disputa entre pessoas, em casa, o casal, pais e filhos, no trabalho, amigos de trabalho, chefes e subordinados, nessa disputa, quando alguém me taca alguma coisa na cara, vamos dizer assim, e eu devolvo do mesmo tamanho, o que eu estou fazendo? Eu estou usando a mesma arma que ele. Depois eu me acho superior a ele, exigindo que ele haja de uma maneira melhor que a minha. Como é que eu posso ser superior a alguém que age de uma forma melhor que a minha? É impossível. E a gente às vezes age igual outra pessoa, numa briga, numa discussão, todo mundo atacando, e a gente fala mal do outro. Então nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Mas a gente se magoa com o que o outro fala, não com o que a gente fala. E a gente nem percebe, às vezes, que está magoando os outros com aquilo que a gente fala. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o nosso universo, em 2007, aproximadamente 200 bilhões de galáxias, em cada galáxia, aproximadamente 200 bilhões de estrelas. O nosso universo, que começou há aproximadamente 14 bilhões de anos. A nossa Terra, a nossa bolinha Terra, se despregou do nosso Sol, que está dentro desse universo provável, que a física quântica fala de multiversos, muitos universos. A nossa bolinha estrela se despregou da estrela, era uma estrela anã, era uma estrela de quinta grandeza quando eu estava na escola, no primário. Hoje, há pouco tempo atrás, era uma estrela anã. Hoje eu não sei mais o que é. A molecada vai ter que passar a me informar disso, porque vão descobrindo tanta coisa no macro, no maior, e tanta coisa no micro, no menor, que eu já não sei mais. Né? Descobrem para todos, e a gente vai perdendo as definições. Mas, de qualquer maneira, o nosso Sol é uma estrela pequena, tá? Com algumas bolinhas que não têm luz própria girando em volta. A terceira bolinha do Sol para fora é o planeta Terra. O planeta Terra tem aproximadamente 3 bilhões de espécies de vida. Tá? Mais de 300 bilhões de espécies de vida comprovada. Nessas espécies de vida comprovada, uma das espécies de vida comprovada é a espécie humana. Na espécie humana, em 2007, havia 7 bilhões e 800 milhões de seres, quase 8 bilhões de seres. Um entre esses seres sou eu ou um de vocês. Por aí dá para notar que não adianta a gente querer ser muito arrogante, que em nível material nós não passamos de um grão de areia nesse universo. Tá? Nós somos menores que uma célula do nosso corpo perante o nosso universo. Então eu não sei se a gente querer estar certo sempre, se a gente querer estar errado sempre, se querer sempre ter razão
em vez de ter amizade, vale a pena. Porque as ideias vão se mudando tanto conforme a ciência vai mostrando esse universo infinito, tá? E vai mostrando que nós somos tão pequenos na matéria, mas somos grandes no sentimento, nas emoções e na razão. Mas precisamos usá-los, tá? João, evangelista, no seu evangelho, no capítulo 16, versículo 12, ele diz: ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não podeis carregar agora. Quando, porém, aquele vier, o Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir, e vos anunciará o que há de vir. Essas palavras são descritas no Evangelho de João, são palavras de Jesus, tá? Não são palavras de João, estão descritas no Evangelho de Jesus. Aproximadamente há 4 milhões de anos atrás, a nossa Terra se separou do nosso Sol. Já nessa época, Jesus já era um espírito puro, tá? Que tomou sob sua tutela bilhões de espíritos, porque o mundo desencarnado tem muito mais espíritos do que nós, espíritos encarnados. Tá? Então Jesus pegou sob sua tutela todos nós que estamos ligados ao planeta Terra, para que nos ajudasse em nosso crescimento. Jesus participou da criação de tudo, de quando a terra se despregou do Sol, de quando a Lua se despregou da Terra, de tudo que foi montado. Tá? Então Jesus participou de cada detalhe que teve na Terra. E, como todas as coisas da natureza, nós tivemos Abraão, que pensou a ideia de um Deus único, porque a gente imaginava vários deuses lá atrás. É um Deus do trovão, um Deus do sol, um Deus do raio. Tudo que dava medo na gente era um Deus. Não é? Porque era uma força superior à nossa. Era um poder superior ao nosso poder humano. Então, se dava a essas coisas o direito da divindade, que é onde a nossa cabeça humana conseguia alcançar. Se nós voltarmos no Velho Testamento, e em Eclesiastes, no 3º capítulo, também nós vamos ter: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que vem antes da hora é abortado. O que vem depois da hora é desprezado, nem é visto direito. Tá? Então, as coisas acontecem no seu tempo exato. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu prefácio, diz que o Espírito verdade, o Espírito de verdade assina isso. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Vejam, até chegar no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos toda uma história do universo. Abraão trouxe a ideia de um Deus único, mas uma ideia bem abstrata. Certo? Nós vamos ver que o Evangelho segundo o Espiritismo, espíritas, ele é um manual prático. Tá? O que está estabelecido no Evangelho segundo o Espiritismo, o que o Allan Kardec colocou, são coisas para aplicabilidade. Não são somente teorias filosóficas ou religiosas. É um manual de aplicabilidade. Na verdade, os evangelhos dos espíritas são os de todo mundo, os 4 evangelhos. Marcos, Lucas, João e Mateus. Tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma abordagem do Allan Kardec
com instruções dos espíritos, que faz um tratado muito maior, mostrando para aqueles que querem ver que o espiritismo não força nada a ninguém. Tá? Aquele que quer ver, vai atrás, estuda, se olha dentro disso, porque não adianta a gente conseguir, através de palavras, ou mesmo da mediunidade, transformar um monte de gente, se não se transformar a si próprio. A ideia básica é o autoaprimoramento, é a evolução, é o crescimento de si mesmo, não é o crescimento do outro. Nós temos a responsabilidade básica aqui na Terra do nosso crescimento. Ah, mas eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho pai. Também tem responsabilidade em relação a isso. Mas a responsabilidade primeira de educar alguém nessa Terra é de me educar. A responsabilidade primeira de fazer alguém dar certo nessa Terra é minha, para comigo. Porque se eu não der certo, aqueles que estão ao meu lado correm um risco grave de também não dar certo. Porque eu vou estar passando de mim aos outros. Tá? Principalmente filhos. A gente às vezes fala, nossa, eu não tenho missão nenhuma na Terra. Tenho 10 filhos. Eu não tenho missão nenhuma na Terra. Gente, quer missão maior do que encaminhar um filho nos dias como os de hoje ao caminho do bem, ao caminho do amor, sem interesse, a não ficar levando vantagem em tudo, a não usar leis e fazer leis só em proveito próprio e tirar vantagem de tudo isso? É só olhar o mundo que está aí e pensar, se isso continuar do jeito que está, em que mundo os nossos netos, por exemplo, vão poder viver? Tá? O que vai ser esse planeta de regeneração? No deserto, que estão desmatando tudo? Como é que nós vamos ser felizes no deserto? Impossível, não é? Desmatando. Como é que nós vamos ser felizes com bomba, depois que caiu bomba atômica para tudo quanto é lado? A Terceira Guerra Mundial a gente sabe que é com bomba atômica, não é? A quarta a gente não tem ideia do que vai ser, a quinta vai ser com pau e pedra, que não vai sobrar nada. Então, vejam, tá, como é importante que a gente se modifique, assuma essa responsabilidade e esse compromisso para passar para os nossos filhos, para os nossos netos, para aquelas pessoas que nos rodeiam. Tá? Mas nós somos responsáveis, primeiro, pelo nosso crescimento. Tá? Então nós vamos ver que o Evangelho segundo o Espiritismo, que seria o nosso manual prático, ele é dividido em 28 capítulos. O 28º capítulo trata das preces, das orações, das maneiras de orar. Mas do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo até o 27º, nós temos uma escala didática de conhecimento, trazendo as 3 revelações bem colocadas. E é interessante que é a ideia da filosofia e da ciência na base, trazendo conhecimento, tá, científico e filosófico, dando sentido à fé, para que o amor predomine. Tá? Essa é a ideia do crescimento. É para isso que nós vamos indo. E vejam, quando Moisés apareceu, e aí entra o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso manual de sobrevivência, o nosso manual de crescimento. Tá? Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente eu não vim destruir a lei. Moisés apareceu no mundo e pegou a ideia de Abraão. Tá? Mas Moisés deu a ideia de um Deus legislador e uma ideia de recompensas terrenas. Tanto é que vocês podem ver no Velho Testamento que as pessoas tinham 90 anos até conhecer Deus. Conhecer Deus tinha mais 900 depois. Mais 300, mais 400. Então, a pessoa se converter, conhecer Deus, passar a acreditar num Deus único,
fazia dela uma pessoa que vivia mais. E mesmo a concepção de voltar, né, do paraíso, era voltar a viver no mesmo lugar que vivia, com o mesmo corpo. Essa ideia tinha. Mas Moisés colocou ali os 10 mandamentos. Tá? E os 10 mandamentos têm um negócio super interessante. Vocês viram que os 10 mandamentos tem uma coisa assim, por exemplo, não cobiçar a mulher do próximo. Entende? Que era uma sociedade patriarcal, não machista. É diferente. Tá? Nós não podemos ver uma sociedade lá do tempo de Jesus como uma sociedade machista, como quando a gente quer voltar na história e falar da mulher que estava sendo apedrejada, que ia ser apedrejada por cometer adultério, que era uma sociedade machista, era uma sociedade patriarcal, diferente. Tá? Diferente, porque eles eram educados daquela maneira. Tá? A mulher foi ser pensado se a mulher tinha alma ou não no século XIII, num concílio. Então vejam, era totalmente diferente da proposição de vida que nós temos hoje. Então, o que dizia lá? Como que eu falei? Não cobiçar a mulher do próximo. Se fosse hoje, como é que Moisés ia ter que fazer essa lei? Não cobiçar a mulher do próximo, ficaria, não é isso? Mas também teria que não cobiçar o homem da próxima. Porque hoje a mulher tem toda a atuação no cenário como qualquer homem. E como hoje nós temos as opções sexuais mais abertas, seria também não cobiçar o homem do próximo, não cobiçar a mulher da próxima. Vejam que interessante. A letra, fixada só nela, ela mata. O sentido da letra vivifica. Nós precisamos aprender a ver coisas. Por isso que tem muita coisa que parece maluco do tempo de Jesus, a gente falar hoje, porque a gente não se reporta à época dele e vê como aquela sociedade vivia. Como era o costume deles. O pessoal fala, por exemplo, da circuncisão dos judeus. Imaginem um povo vivendo no deserto. Um povo que não tinha lugar nenhum. Era uma questão até de higiene. Sabe? Então tem um monte de coisa que às vezes a gente quer ler um negócio que é de uma tradição judaica. Jesus era judeu. Tá? E viveu dentro da tradição judaica, é conhecedor da lei. Tá? Então vejam, Moisés veio e colocou um Deus legislador. Só que, para poder correr aquele povo, Moisés colocou também algumas leis humanas, como leis divinas. Vocês acham que quem coloca, por exemplo, honrar pai e mãe, pode colocar olho por olho, dente por dente em igualdade? Porque se meu pai, então, comete uma injustiça comigo, eu cometo uma com ele. Uma lei está contra a outra. Certo? E é uma coisa muito lógica, como já dizia o Gandhi, olho por olho, todo mundo cego. Dente por dente, todo mundo sem boca. Não é? Então vejam, nós temos que entender que determinadas leis são humanas, colocadas numa situação de época, para que consiga organizar a sociedade naquela época. Mas às vezes são jogadas como coisas de Deus. O que acontece muito dentro das casas, das nossas famílias. Quantos pais não chegam para os filhos e falam, filho, isso aqui não pode. Ô pai, por quê? Porque Deus não quer. Deus não permite. Jesus não ensinou a mim. E o menino vai crescer com aquele negócio na cabeça. Deus não quer. Sabe? Mas que explicação foi dada disso? Nenhuma. Então, às vezes, a gente atribui, para ficar mais fácil para a gente, mesmo dentro de casa, atribui regras que a gente quer que seja seguida,
E para dar um respaldo, a gente assina embaixo Deus. Certo? Então vejam, que não é loucura acontecer essas coisas naquela época. Eu só estou dando exemplo, eu não estou criticando quem assina Deus embaixo, porque é cultural isso também. Tá? Mas eu estou dizendo que às vezes alguém fala, mas o Moisés errou, então. Não. Ele fez o que muitos de nós já fizemos ou faz hoje, para conseguir segurar uma sociedade. Às vezes a gente, para conseguir segurar 3, 4 filhos, também tem que colocar determinadas regras. Não digo que é certo, mas eu não estou discutindo certo e errado. Né? Mas às vezes a gente coloca determinadas regras, e se eu não sou suficientemente bom para dar cabo daquelas regras, o que eu faço? Eu assino por um ser superior a mim. Esse, então, se é superior a mim, é uma autoridade maior. Então, conta mais do que eu. Segunda revelação, Jesus. Jesus diz logo de cara, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe verdadeiro cumprimento. Significa o quê? Ele não veio desdizer nada de Moisés. Nada, nada, nada. Mas Jesus veio e acrescentou uma coisa que Moisés não pôde dizer na época dele. Jesus veio e acrescentou a continuidade da vida depois da morte. Tá? Mas a continuidade da vida depois da morte com um mundo que continua, que não está restrito àquele planetinha somente. Tá? A imortalidade da alma. Jesus dizia, meu reino não é desse mundo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. É necessário que eu vá primeiro para preparar-vos o lugar. Tá? Então vejam que o apóstolo Paulo até fala que se Jesus não houvesse ressuscitado, e o assunto ressuscitação ou não, como foi, como não for, corpo astral, corpo físico, isso aí merece um estudo bem aprofundado. Não é o que nós vamos entrar aqui. Mas o fato de Jesus reaparecer 3 dias depois, após sua morte, tá, confirmou naquela época, que é o que era necessário ser feito, que a vida continuava após a morte. Então Paulo de Tarso afirmava que se Jesus não ressuscitasse, em vão seria a sua pregação e vã seria a sua doutrina, porque ela falava da imortalidade. Jesus manteve as leis de Moisés. Deixou bem claro o que precisava ser revisto. Jesus falava, o que diz a lei? A lei diz tal coisa, por exemplo, amar os seus familiares, seus amigos e odiar seus inimigos. Ele dizia, eu, porém, vos digo, amar também aos vossos inimigos. Então ele fez alguns adendos na lei que já vinha de Moisés. Ele não deixou de cumprir o que estava na lei, mas ele reajustou algumas coisas para a época dele. Certo? Aí, a terceira revelação para nós espíritas, o espiritismo, seguindo essa lógica, tá, continuou baseada e estruturada nas leis de Deus e nas leis humanas, e trabalha com a imortalidade da alma especificada por Jesus. Mas Jesus disse que existia um outro mundo, sem explicá-lo detalhadamente. Tá? E o Espiritismo veio dizer como é esse outro mundo. Sua relação com o mundo material. Como esses mundos são interligados, justapostos. Como eles se interrelacionam. Como eles se comunicam entre si. Com isso, e olha, aí está uma sacada interessante. Com isso, passamos a trabalhar com a imortalidade, que não é somente uma contemplação pós-morte, tá? Mas uma vida dinâmica de ida e vinda entre os dois planos, o plano físico e o plano espiritual, dando um verdadeiro significado a cada ato da nossa vida, aqui ou lá, a cada decisão.
a cada escolha. Tá? Depois de Jesus, a humanidade passou por uma situação muito estranha. Por quê? A doutrina de Jesus também é citado isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6. Tudo que Jesus deixou está correto. Tudo que veio de errado em relação ao cristianismo depois, veio dos homens. Porque nós queremos pegar uma ideia e deturpamos essa ideia, colocando a ideia a nosso favor. Tá? Por que nós vemos brigas religiosas? Por que às vezes, entre os próprios cristãos, nós vemos disputas religiosas? A minha religião é melhor que a sua. Por que isso? A que leva isso? Para quê? Não leva a nada. É uma questão de orgulho somente de vestir um rótulo, como se veste uma camisa de time de futebol. É só um orgulho de vestir um rótulo. Para que a minha religião precisa ser melhor que outra? O que muda? O que muda é o meu caráter. Pouco importa a religião que eu estou lá vestindo a camisa naquele momento. Tá? O que importa é o quanto eu estou podendo participar, o quanto eu me envolvo com as outras pessoas, o quanto eu saio mais de mim mesmo e participo da sociedade em que vivo. Certo? Não adianta a gente ficar se rotulando de uma gracinha, de um anjinho, e dentro de casa está esparramando pancada em cada ser que convive com a gente, ali, o grupo que nós escolhemos. Tá? No trabalho, pessoas que nós estamos convivendo todo dia. Certo? Gente, eu vou fazer 55 anos. Tem perdas da minha vida que eu não consigo esquecer. Perdas, que eu estou dizendo, perdas de pessoas. E não só de pessoas que desencarnaram. Tá? Tem perdas da minha vida que eu não consigo esquecer e que eu às vezes não consigo me perdoar. Por quê? Por mais que eu ache que essas pessoas possam estar erradas, quando eu lembro das situações, também tinha o meu erro ali. Também a minha discussão. Também tem o meu ponto de vista querendo ser firmado como se fosse o mais certo do mundo. 5 anos depois eu já tinha mudado completamente de opinião. Tá? Porque quando eu tinha 20 anos, eu não pensava como eu penso agora. E espero que o ano que vem eu também tenha melhorado esse pensamento. Tá? Não é que o velho é jogado fora e o novo vem e prevalece. Não. Nós estamos em constante mutação do velho para o novo. Sabe? Então, nós precisamos respeitar isso em nós. E nós precisamos saber que se batemos, às vezes, para um mesmo assunto, nós temos mais de uma opinião, imaginem as pessoas, então, para o mesmo assunto. Para que ficarmos com contendas religiosas? Olha o cenário político. Em vez das pessoas discutirem para chegar numa conclusão útil, fica um brigando com o outro. Todo mundo pegando uma bandeira, um de cada lado, todo mundo com o rabo preso, mas um metendo a boca no outro. Não é? Aquela coisa doida, só segurando uma bandeira de uma sigla, de uma coisa ou outra, o que está resolvendo? Nada. Quantas pessoas morreram em nome de Jesus na Santa Inquisição? De um Jesus de amor. Como é que pode? Olha como os homens inverteram a ideia de um ser de amor. Os caras conseguiam matar, meu. Agora vejam, será que nós trazemos isso? Será que nós somos os fariseus e os escribas do mundo moderno? Será que nós trazemos as palavras bonitas e os maus tratos com os outros? Até saiu no Facebook uma mensagem lá, né, falando que adianta não comer carne e maltratar as outras pessoas. Eu nem multipliquei isso aí porque eu como carne, não sou vegetariano, e um vegetariano podia se sentir criticado
na coisa aí. Mas a ideia ali, que eu entendi, é o seguinte: que adianta eu falar do Cunha, roubar 2 bilhões lá, e eu fazer meu imposto de renda e desviar R$2.000? O erro tem diferença? É o mesmo, não é? Tá? Que adianta eu falar que, de repente, interceptou uma ligação de um político para o outro, que estavam armando o maior esquema para dar um golpe no outro, tá? E, às vezes, dentro de uma empresa com 5 funcionários, tem 2 mancomunados para dar o golpe em um funcionário. Tá? Lá, em Brasília, a gente pode falar, pô, os caras estão brigando por causa de 2 bilhões. E, às vezes, nós estamos brigando aqui por causa de R$2.000 ou R$200. Tá? Agora, justifica? O valor do dinheiro justifica o ato? É aí que eu não sei. E talvez, como Jesus disse, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Talvez esses homens sejam os holofotes, mostrando para a gente que nós precisamos nos arrumar. Que se nós queremos honestidade, nós precisamos ser verdadeiramente honestos, inclusive conosco mesmo. Tá? Que para sermos uma pessoa nova, nós precisamos desistir da pessoa que nós achamos que somos. Que normalmente é muito idealizado. O que nós achamos que somos é muito idealizado. Tá? Para sermos novos realmente, precisamos desistir daquilo que achamos que somos. Mas vejam, para a gente poder terminar isso aqui, só para chegar até no Evangelho. Logo depois de Jesus, o obscurantismo da fé. Acredita no absurdo. O que é o absurdo? Aquilo que eu não entendo. Então eu acredito no absurdo porque eu não entendo. Então Deus pode tudo. Tá? E o homem que trabalha em nome de Deus e é reconhecidamente um emissário de Deus, podia fazer qualquer negócio. Então manda matar, manda viver, manda fazer e tal, tudo lá despachando em nome de Deus. Então nós vivemos um período assim. Mas no século XV, de repente as coisas se modificaram. Tá? Aí a humanidade passa a viver o outro extremo. A perquisição sem acreditar. A investigação científica sem qualquer conceito de fé. O cientificismo vazio do século XV em diante. Trabalhando com ideais da racionalidade. E o materialismo se firma. Desde o materialismo do Hegel, do materialismo absoluto em Feuerbach, histórico em Marx, e chegamos à segunda metade do século XIX com um pensamento positivista ajustado. E olhem que interessante, passou pelos dois lados, a fé cega e a ciência cega. Tá? Aí a humanidade já havia experimentado essas duas coisas, e o Allan Kardec vem trabalhar com a ideia de que ciência e religião não se excluem, de que elas trabalham juntas, a nosso favor. Tá? E aí a fé, que foi o motivo dessa dissensão da ciência com a religião, que foi a tal da fé, ela é retomada por Allan Kardec e de um pensamento de Santo Agostinho, lá do século IV. E Santo Agostinho dizia, é necessário crer para compreender, mas é necessário, sobretudo, compreender para continuar crendo. Tá? E o que o Allan Kardec afirma no Evangelho segundo o Espiritismo? A fé inabalável é somente aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, um lá no século IV, dando a ideia que o outro no século XIX vem puxar. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, o Espiritismo, ele é moralizante, ele não é moralista. Isso é uma coisa que tem que ficar, é muito importante que entre na nossa cabeça. O Espiritismo não é moralista. O Espiritismo, assim como Jesus, ele não se impõe. Jesus disse, quem quiser vir após mim,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, mas quem quiser vir. Da mesma maneira, o Espiritismo também não quer se impor. O Espiritismo, e isso está em Obras Póstumas, na segunda parte, é de pura percepção individual, de pura e simples aceitação individual e de pura e simples aplicação individual. A moral do Cristo é de aplicabilidade. Então, gente, o que eu quero mostrar, que eu queria mostrar hoje, eu falei que eu ia só até 20 para as 9, mas já passou um pouco. O que eu queria mostrar hoje é essa sequência do nosso planeta, desde que Jesus pegou essa responsabilidade junto a Deus de nos trazer, e com toda essa sabedoria de um espírito puro, e com todo esse amor que ele traz, tudo vem se formando numa escala, e a escala, além de ser amorosa, é uma escala educativa, é uma escala de uma escola, que olhem o Evangelho. Vem lá, eu não vim destruir a lei, mundos habitados, tarará, vem falando da reencarnação, dos mundos, tudo, depois chega no capítulo 5º, tá? Que vai falar do bem, do mal sofrer, de entender a dinâmica da vida que nós confundimos com o sofrimento. E no capítulo 6, já vem logo em seguida o Cristo Consolador, o Consolador prometido. Quer dizer, ele dá a dinâmica do universo, logo em seguida dá a dinâmica da vida, que a gente confunde com o sofrimento. Tá? Mas mostra que Deus não impõe sofrimento a ninguém. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, que refletem na nossa vida. Tá? E aí vem o capítulo, sai do maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e vai talvez para o menor. Tá? Quer dizer, entendeu a dinâmica da vida, o Consolador vem com paz, com amor, com tranquilidade. Tá? Espero poder ter passado para vocês só um esboço, mas o mais importante não é o esboço histórico. O que eu quero deixar é o esboço amoroso desse trabalho. Que já alguém se preocupa conosco desde antes do nosso planeta ser criado. Alguém já está ao nosso lado. E esse alguém, quando pede, se nós falarmos, que queres de mim, Senhor, para Jesus, qual a resposta de Jesus? Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É a esse que nós precisamos estar dispostos a nos entregar. É a esse homem, tá? É a esse amor, é a essa ideia, tá bom? Então, que saiamos aqui, então, com a nossa fé fortalecida, com a nossa vontade fortalecida, sabedores de que a vida pode ser difícil, mas só é para aquele que sabe resolver esses problemas. Se as dificuldades aparecem e estamos aqui hoje, é porque todas que apareceram, nós resolvemos. E as que aparecerem, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, de Jesus, de Deus, vamos resolvê-las também. Tá? Boa noite a todos e que a paz de Jesus nos acompanhe. Peço desculpas que eu passei 7 minutos do que eu tinha previsto aí. Boa noite.